liberar o canal amarelo, Wesley. Não sei o que é isso aí. O retorno amarelo do Geredão aqui. O retorno do Gered aqui, o amarelo. É o 1. Vai ter cronômetro, Anderson? Subiu? Vocês dão um ok, um joinha, né? Boa noite, meu amigo, minha amiga, família, vocês que estão aí participando conosco desse culto online. Nós estamos nessa modalidade apenas online, para que nós possamos celebrar a Deus juntos, mesmo com a distância, mesmo com as nossas cadeiras vazias. Sabemos que Deus está neste lugar, que Deus está aí na sua casa, que Deus está aí contigo, e nós queremos juntos adorar ao Senhor, porque em meio a tempos de crise, de dificuldades, nós sabemos que muitos perguntam: onde está Deus? Muitos perguntam o que Deus está fazendo no meio disso tudo, e nós estamos aqui como o povo dele, representando o nosso Senhor, celebrando o nome dele, sabendo que ele está no controle de tudo, sabendo que nas mãos dele está o controle do nosso destino, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e ele merece todo o louvor, toda a adoração, merece palavras de gratidão, mesmo em meio a tudo isso. E eu te convido nessa noite a juntos adorarmos ao Senhor. Nós iremos cantar canções que falam de esperança, canções que falam de entrega, canções que falam daquele que é, que era e que sempre será. Como salmista vamos dizer: olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há, e está controlando toda a situação da sua vida, da sua família. Por isso vamos adorar ao Senhor juntos, pois Ele é digno. Glórias a Deus. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir.
esse é o mover. Mortos ainda se erguem, os gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Deixa o mover do Senhor neste lugar. Esse é o mover do Senhor na sua casa. Esse é o mover do Espírito. Esse é o mover, esse é o mover. Nós cremos no milagre do Senhor. Eu creio em milagres nesse mover. Eu creio em cura nesse mover. Eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Eu creio em milagres nesse mover. Eu creio em cura nesse mover. Eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Eu creio em milagres nesse mover. Eu creio em cura nesse mover. Eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, o mover do Senhor. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover do Senhor. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Os mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos
do céu. Nós cremos nesses milagres, cremos no Seu mover, Senhor. Cremos que o Senhor age sobrenaturalmente em nossas vidas, Pai. Nós cremos que enquanto o mundo está caindo ao nosso redor, enquanto as coisas estão sendo, Senhor, tumultuadas, enquanto as coisas estão sendo trazidas, Pai, de uma forma, Senhor, que muitas das vezes não encontramos a solução, não encontramos caminhos, não encontramos respostas, Pai. Nós sabemos que tudo está nas Suas mãos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle. E sabemos que os Teus braços nos seguram, que os Teus braços nos acalenta, nos dá descanso, traz a solução que é a paz, que excede todo entendimento, traz a solução que é a esperança em promessas grandiosas que estão escritas na palavra, que nós podemos ter a garantia, a credibilidade que existe um Deus que está no controle de tudo. Essa é a esperança da glória, Cristo em nós. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos. A escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em Teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. Se Ele vem, as tempestades virão, mas Ele venceu, mas sobre a morte Ele venceu, Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura
convidar você aí na sua casa, que está nesse momento adorando e louvando com a gente, diante dessa mensagem tão importante, essa mensagem que diz ao seu coração que Ele está presente, que Ele é o abrigo em meio à tempestade, e que o mundo pode cair ao redor, as coisas podem ruir, mas ainda nós permanecemos firmes nele. Eu gostaria que você aí na sua casa, junto com a sua família, onde quer que você esteja, que você se unisse em oração conosco, nessa confiança e nessa certeza. O Salmo de número 46 diz: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes venham a tremer e venham se abalar lá no meio dos mares, eu todavia confiarei no Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será atingida. Deus ainda continua reinando, Deus ainda continua sustentando esse universo com as suas mãos. Nada fugiu do controle dele. Portanto, quando estamos debaixo de suas mãos e diante da sua presença, nós estamos bem seguros. Vamos orar juntos. Eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Senhor, nós estamos diante de Ti, entrando em centenas de lares nesse momento, Pai, que acompanham conosco à distância a nossa força de comunhão. À distância, Pai, nós mantemos a nossa força de esperança. À distância, nós continuamos confiando no Deus da providência. Por isso, Deus, ainda que o mundo caia ao nosso redor, ainda, Deus, que um exército levante-se contra nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Não seremos atingidos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos faz andar por meio do vale da sombra da morte, porque o Senhor nos sustenta com as suas mãos poderosas. O Senhor não nos livra do sofrimento, mas nos dá força para passar por entre ele. Ele nos ensina a passar por entre ele. O Senhor nos ajuda a passar, ó Deus, contigo. Então, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque essa noite, embora a nossa porta da igreja local, o nosso templo está fechado, nós temos a certeza que, ó Deus, centenas de casas estão com os corações abertos para receber a sua palavra. Sua palavra não está aprisionada, sua presença não está restrita a um grupo de pessoas, sua presença não está restrita a um decreto. Sua presença, Pai, vai por todos os lugares, invade todos os países, entra por todos os lados, e nós confiamos na sua mão e no seu poder. Sustenta-nos nesse momento de incerteza, cuida de nós em meio de temores, Pai, e faça-nos andar com confiança, fé e esperança. Ainda que o mundo caia ao nosso redor, nós permaneceremos firmes e confiantes de que o Deus de todas as coisas, que se assenta no trono do universo, não será abalado, e também não seremos com ele, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Eu gostaria que você que está aí na sua casa olhasse para a pessoa que está perto de você, se você está acompanhado ou acompanhada, e dissesse para ela assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá um abraço nessa pessoa que está pertinho de você na sua casa, porque essa está junto de você. Dá um abraço nela, diga: que bom que nós estamos juntos adorando o Senhor como casa, como família, nessa noite aqui nesse lugar. E você que está sozinho aí, sinta o nosso abraço, sinta a nossa parceria nesse momento, sinta o nosso carinho, e seja muito bem-vindo à nossa celebração virtual, à nossa celebração online do nosso culto dominical, que começou agora às 19h30. Deus te abençoe, Deus te fortaleça grandemente, e que possa falar ao seu coração, através das canções e através de tudo que experimentarmos aqui essa noite nesse lugar. Gostaria da sua atenção rapidamente para passar alguns avisos rapidinho. Primeiro, relacionado à interação que nós temos com as pessoas que estão do outro lado da tela da internet, onde nós temos a oportunidade de conversar com elas. A Maria Fernanda já está no chat do nosso YouTube, lá do Instagram, também do Facebook, e você pode estar conosco interagindo, mandando mensagens, pedidos de oração, pode estar compartilhando a nossa hashtag lá no Instagram. Então você que está aí do outro lado, interaja conosco aqui. Nós estamos muito felizes de receber você aqui, especialmente uma turminha, uma galerinha muito, muito especial, que se uniu hoje lá na sua cidade para acompanhar o culto conosco aqui, junto com a IPI de Sertanópolis.
Florianópolis, é a IPI de Campo Mourão. Seja muito bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs, pastor Jango, sua esposa, a família na fé. Que bom que vocês estão conosco aqui nesse dia. Recebemos vocês com muitos carinhos aqui na nossa comunidade. E você também que é de outra igreja evangélica, você que está aí conosco, também seja muito bem-vindo. Que alegria poder nesse momento ser bênção na sua vida e na sua casa, um momento tão difícil que estamos vivendo nos nossos dias e aqui inclusive no nosso país também. Então sejam muito bem-vindos, pessoal de Campo Mourão. Estou esperando mensagem de vocês, tá bom? E manda um alô ali para nós, para a gente poder interagir, conversar com vocês. Estaremos juntos durante essa celebração e tantas outras que o Senhor nos proporcionar aqui nesses dias. Outro aviso importante é, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você tem que fazer isso lá no YouTube. Você entra e vai lá em ativar notificações. Geralmente fica do lado direito um sininho, você clica em cima dele. Por quê? Porque todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, o seu celular, o seu dispositivo eletrônico será lembrado você que estaremos ao vivo fazendo algo aqui nesse lugar para abençoar a sua casa, a sua família. Ou seja, nós não sabemos quanto tempo durará essa abstinência de comunhão e esse distanciamento social. Então é provável que a gente faça reunião de oração aqui juntos em outros dias da semana. Você já sabe que nossas celebrações são terças às 20 horas e domingo às 19h30 nesse período online. Mas nós entraremos outros dias da semana também, provavelmente, para trazermos uma devocional, um louvor especial, para trazermos também uma reunião de oração online, onde podemos convocar todo mundo e estarmos juntos aí nesse período, porque a gente precisa estar junto, pessoal. Então, ativa as notificações, você será lembrada e lembrado todas as vezes que nós estivermos online para poder participar conosco também, tá bom? Outro aviso importante é que nesses dias você fica na sua casa, nós não incentivamos você a sair, nós incentivamos você a cuidar bem da sua saúde, lavar bem sempre as suas mãos quando você tiver qualquer contato fora da sua casa, sempre se preocupar com os cuidados pessoais, principalmente também da sua cabeça. Não fique assistindo muitas coisas ao mesmo tempo, não fique se informando de tudo, porque não dá para saber de tudo ao mesmo tempo. Então se atualize das coisas rapidamente e depois vá conversar com a sua esposa, com seus filhos, vá fazer o seu trabalho, vá estudar um novo idioma, vá ler a Bíblia, vá cantar um louvor, vá fazer alguma coisa, depois você se atualiza mais um pouquinho, mas não fica o dia inteiro assistindo notícias ruins não, tá bom? Isso traz uma descarga emocional muito ruim e nós precisamos nos alimentar nesses dias de esperança. Então fique em casa, leia um bom livro, aproveite sua família, desenvolva a si próprio e aprenda muito de Deus enquanto nós não pudermos sair nesse período de quarentena. Mas também você pode acabar por contribuir com a igreja nesse período de quarentena. Mesmo sem sair da sua casa, você pode fazer as suas doações pelo método online. É só você usar o seu aplicativo no celular. Está aparecendo aí na tela a conta bancária da nossa igreja local, para você fazer a devolução dos seus dízimos e das suas ofertas. Você pode fazer isso através do seu aplicativo no celular e também pode fazer isso através dos totens lá, do caixa eletrônico na sua agência. Você pode fazer isso, lembrando sempre dos procedimentos de saúde, tá bom? Contribua, oferte. Você que está recebendo seu salário nesses dias, nós temos orado por essa situação, para que as pessoas não percam seus empregos, não tenham a diminuição dos seus salários. Temos orado por isso, irmãos, junto com vocês. Mas se você tem o seu salário, tem o seu sustento, quer ofertar e quer dizimar, aí estão as opções aparecendo na sua tela exatamente agora. Banco Itaú, Banco Bradesco, você pode fazer isso. Você que nos assiste, que é de outra igreja evangélica, consulte o seu pastor e peça a ele os dados bancários para que você possa fazer isso na sua igreja local, na sua igreja onde você participa com a sua comunidade, tá bom? Então, voltando aqui para mim, sejam muito bem-vindos. Nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção e depois nós ouviremos a palavra do Senhor aqui nesse lugar. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e fale ao seu coração essa noite. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu crer
creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Senhor, onde nós estamos, Pai, nós pedimos, venha com o seu milagre, venha com cura, Senhor. Tantos que estão sofrendo com doenças, com problemas, Pai, sabemos que o Senhor tem o poder para curar, pois o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Basta apenas uma palavra do Senhor para que todo o cenário mude, Senhor. E nós cremos que veremos a sua glória e o seu poder em tudo isso que tem acontecido, Pai. E nós queremos declarar que o teu nome é santo. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, Ele venceu. Vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se você crê, declare. Hey! Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e que há de vir, o Deus eterno, todo-poderoso, a Ele a honra, a Ele o louvor. Ei, aquele, ei, ei. Vamos declarar aquele que era e que há de vir. Ei, aquele que era e há de vir. Em seu poder vai
gostaria que você, aí na sua casa, onde você estivesse, você pudesse colocar as mãos no ombro da pessoa que está acompanhando você em oração. Se você está com seus filhos pequenos aí, senta eles pertinho de você. Agora é uma hora de culto familiar. Às vezes aqui na igreja, no meio da multidão, nós ficamos apenas como espectadores. E olha só que ironia, dentro da nossa casa a gente pode às vezes ser mais participantes da celebração do que espectadores dentro de um templo. Porque agora é a hora de você juntar aí com a sua casa, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Talvez ela esteja ali na cozinha agora e não esteja vendo. Se vem aqui, mãe, rapidinho. Nós vamos orar juntos como casa. Nós vamos orar juntos como família agora. Então eu gostaria de você, nesse momento aí, concentrado nisso, chamasse quem está dentro da sua casa e rapidinho, que o pastor quer orar junto conosco. Nós vamos orar juntos. Coloque a mão no ombro aí da pessoa que está perto de você. Essa pessoa já está chegando, atravessando a sala, sentando do seu lado, ou você está indo com o celular perto dela da cozinha, não tem problema. Talvez esteja aí sentado fazendo um lanche, não tem problema. Coloque o celular perto, coloque as mãos no ombro, deem as mãos, porque nós vamos orar juntos nesse momento. Senhor Jesus, nós continuamos crendo em Ti. Pai, essa família que ora comigo, essa pessoa que ora comigo, também tem muitas incertezas e muitas questões no seu coração. Homens que estão perguntando como ficará o meu trabalho, mulheres que estão perguntando como será o meu sustento, filhos que talvez estejam apavorados, ou pessoas que estejam totalmente alheias e negligentes a tudo. Senhor, nós estamos dizendo aqui, como família na fé, reunidas ao redor desse mundo todo, estamos declarando que nós cremos em Ti, Pai, que nada foge dos Teus planos, do Teu controle absoluto. Senhor, esse vírus e essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa. Então, Senhor Jesus, sustenta o Teu povo, sustenta a Tua igreja fora do templo, e sustenta a nossa fé em dias de caos, em dias de insegurança e incerteza. Pai, tira o medo dessa pessoa que agora está assolando seu coração, tira a preocupação dessa alma que agora está, ó Deus, totalmente angustiada. Traga a paz, ó Deus, traga o conforto, traga o sono do justo essa noite a esse coração, para que ela acorde amanhã, Deus, na sensação de que repousou na sua presença. Traga graça a cada família que nos ouve nesse momento e que ora conosco, e que esta oração tenha chegado em cada lar, em cada vida, em cada coração, como a palavra do Senhor vai chegar nessa noite, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe, obrigado por orar conosco. E agora eu convido você a se acomodar aí, porque nós ouviremos nesses minutos a palavra do Senhor. E nós estamos aqui em meio a uma série de mensagens chamada Últimas Palavras. Nós temos aí acompanhado tudo que tem acontecido nesses dias, e hoje o Senhor trouxe uma palavra muito direcionada a esse momento que vivemos, relacionada à nossa série de mensagens, que vai falar sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Hoje nós estamos falando sobre a 4ª palavra de Jesus, não em ordem cronológica, mas a palavra que Jesus usou para se dirigir a uma pessoa específica e lhe encher de esperança num momento cheio de caos e de adversidade, muito parecido com o que estamos vivendo e experimentando nesses dias. Mas antes de ler o texto bíblico com você, eu preciso dizer que eu tenho acompanhado juntamente com você os últimos acontecimentos desses dias aí. A chegada desse vírus desastroso, ela desmantelou o nosso padrão de vida que nós estávamos tão acostumados e habituados a ter, né? Esse desastre que a gente tem vivido nesses dias aqui, chegou silenciosamente como uma bomba e afetou profundamente a nossa vida. Nós não sabemos dizer ainda e precisar como foi, por quanto tempo será. Os países que enfrentaram essa epidemia ainda não saíram dela. Os países que estão em quarentena há 30 dias, 60 dias, como o caso da China, ainda não superaram. Então nós não sabemos onde isso vai acabar, nós não podemos prever como isso vai se desenrolar, mas a verdade é que os impactos já podem ser sentidos, as experiências já podem nos afetar diretamente. O caos, a desesperança, a preocupação, a ansiedade, as dores e principalmente, preste atenção nessa palavra que eu vou usar agora, principalmente, desilusão. Desilusão é a palavra que mais bate ao nosso coração. Desilusão porque tudo corria muito bem. Desilusão porque economicamente o nosso país estava reagindo. Desilusão porque a nossa vida estava com planos, projetos, planos de construção,
planos de aquisição de uma nova propriedade, planos de uma viagem paradisíaca, uma viagem tão planejada, tão sonhada, uma expectativa tão grande. Estávamos com planos de construir na nossa vida novas iniciativas, novos empreendimentos. Ou seja, esse impacto nos desiludiu profundamente. Desiludiu não apenas os nossos sonhos pessoais, as nossas esperanças momentâneas, os nossos projetos específicos, mas desiludiu de uma maneira geral o mundo, de uma maneira geral o povo, e de uma forma muito específica o seu coração e o meu coração. Desiludiu e nos trouxe algumas verdades, porque essa epidemia revelou, olha, preste atenção no que eu vou dizer e vai aparecer na sua tela agora. Essa epidemia revelou o verdadeiro mundo que a gente vivia. Por isso que eu chamo de desilusão. Desilusão porque ele abriu a cortina, desilusão porque ele desmantelou a máscara, ele tirou as estruturas fantasiosas. Essa epidemia revelou o verdadeiro mundo que nós estamos habituados a viver e que não víamos e não enxergávamos com os óculos da realidade. Eu posso lhe citar alguns exemplos aqui. O primeiro deles que esse mundo revela como uma grande desilusão, e essa epidemia mostra, é que nós não estamos no controle. Já parou para pensar nisso? Nós achávamos que íamos e vínhamos e ninguém precisava de nenhuma forma nos dizer o que fazer. Nós tínhamos o direito de ir e vir, nós tínhamos a liberdade de culto garantida pela Constituição brasileira, e agora nós não temos controle sobre nada. Nós não temos o direito nem de ir e nem de vir, nós não temos mais a liberdade de culto que antes tínhamos, em virtude de uma epidemia que nos trancafiou numa quarentena e que precisamos corresponder à altura com responsabilidade. Nós não temos o controle. Essa epidemia mostrou aos países de primeiro mundo que, embora tenham grandes recursos financeiros e tenham um grande avanço tecnológico, que eles não têm o controle sobre nada. E isso revelou também aos nossos corações que uma epidemia, que um vírus pode desmantelar qualquer estrutura que vínhamos pensando que tínhamos o controle. É o homem de negócio, que achava que estava dominando sobre todas as coisas, que estava prosperando, que estava crescendo, agora tem que lidar com os primeiros sinais de falência, primeiros sinais de grande recessão econômica. É o jovem que estava conduzindo a sua vida, que ia e vinha com a maior da autoridade, agora percebe que tem que ser monitorado. Essa epidemia ou essa pandemia revelou, queridos irmãos, e desiludiu um mundo de mentiras que mostrava que a gente estava no controle, e nós nunca estivemos, não estamos, porque a palavra de Deus diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Quem controla, quem governa, quem dirige é o Senhor. Provérbios 22 diz que o homem, ele pode até pensar nos seus passos, mas é o Senhor quem dirige a cada um deles. Ou seja, nós não temos controle, por isso que estamos tão desiludidos. Outra coisa que essa pandemia revelou, que desiludiu esse mundo de mentiras que fomos criando, o primeiro é o controle, o segundo é, você e eu somos totalmente vulneráveis, nós não estamos blindados, nós não somos a prova de conflitos e de dores, nós não somos a prova de sofrimento, queridos irmãos, nós somos vulneráveis, tenha você fé ou não tenha, seja você rico ou seja você pobre, seja você homem, seja você mulher, habite você num grande centro ou na periferia, nós somos todos humanos, e como humanos, somos vulneráveis, nós não temos o controle e também somos totalmente frágeis. Veja bem, um vírus nos colocou prostrados, um vírus que surgiu em uma pessoa, em uma condição específica, hoje nos coloca em total medo, algumas pessoas em estado de pânico, e desenham em algumas nações um cataclisma, configurado como a destruição em massa. Queridos irmãos, nós somos vulneráveis, esse mundo está por um fio, e se não for a mão de Deus a sustentar todas as coisas, quem somos nós? O homem se tornou a medida de todas as coisas, o homem se tornou grande, poderoso, um ser supremo,
E nós nos esquecemos de que quem está no controle é Deus e de que nós ainda continuamos sendo homens frágeis, seres humanos limitados, com parcos recursos de sobrevivência, porque estamos numa condição de fragilidade. Não somos deuses, somos humanos. Essa pandemia também revelou um mundo de ilusão e mostrou para nós que o Deus do capital e do consumo não pode nos salvar. Queridos, o Deus do capital e do consumo não pode nos salvar. Pensamos que o dinheiro, o patrimônio, o bem-estar financeiro poderia garantir-nos e poderia nos preservar em dia de desastre. Quem disse isso? Que mentira! O próprio ministro da Saúde estava dando uma entrevista, ele disse: em caos de saúde, quando o sistema hospitalar de saúde do Brasil chegar em caos, não há dinheiro que compre a cura. Não importa se você tenha bilhões na sua conta, ou se você seja um pobre mendigo, todos estaremos na mesma condição, porque no caos de saúde não há espaço, não há lugar, não há leitos, não há macas, não há condições de tratamento, ou seja, não há dinheiro que sustente o dia do caos. E nós passamos a maior parte do nosso tempo construindo um mundo idealizado, tentando ter, adquirir, possuir, nos precaver, nos proteger, mas eu quero lhe lembrar: dinheiro nenhum nos protege do desastre. O Deus do capital, o Deus do consumo, não pode nos salvar no dia da pandemia. Não pode. Esse mundo de ilusão financeira desmoronou diante dos nossos olhos. Existem pessoas que estão dormindo ricas e acordando falidas. Foram dormir cheias de segurança pessoal, mas estão acordando com grandes dividendos na sua vida financeira e na sua empresa, porque apoiou a sua vida, a sua história, a sua trajetória no lucro. E o pior está por vir, quando essas pessoas são tomadas de desesperança e de incredulidade, porque aí sim o caos se instala não só por fora, mas por dentro, e quando o caos se instala por dentro, a pessoa fica totalmente entregue. Não apenas isso, mas eu também posso dizer que hoje nós temos uma estrutura de igreja que não resiste aos tempos de adversidade, não é verdade? Queridos irmãos, eu estou vendo os apelos econômicos que os pastores estão fazendo na televisão, propagandas para as pessoas não pararem de dizimar e de ofertar. Os pastores, muitos líderes eclesiásticos estão entrando numa crise, num desespero, porque os seus fiéis não estão dentro do templo. Estão numa crise e num desespero, porque a igreja não foi preparada para enfrentar tempos de calamidade. Ela se concentrou no templo, ela se concentrou na figura do pastor, ela se concentrou na figura eclesiástica, ela se tornou dona de muitas coisas humanas, os eventos gospels, as grandes programações evangélicas, os artistas gospels cobrando coisas astronômicas, valores astronômicos para ministrar um povo por alguns minutos. E onde está tudo isso agora, irmãos? Nós estamos distribuídos nas casas, nós estamos pastoreando a nossa família, nós estamos nos reunindo em pequenos grupos. A igreja surgiu assim, por isso ela resistiu à perseguição do judaísmo, por isso ela resistiu à perseguição dos romanos, porque ela é uma igreja voltada para os tempos de adversidade. Nós não temos uma estrutura eclesiástica no Brasil, irmãos, que se sustenta em tempos de adversidade. Se isso perdurar por longos meses, se isso for por longos dias, você pode ter a certeza de que muitos caos eclesiásticos serão instalados, e uma crise sem precedentes se estabelecerá, porque a nossa estrutura de igreja, nosso templo voltado para atender as pessoas que não levavam o evangelho para a sua vida e rotina de pessoas e de vida pessoal, não se sustentará diante do caos. A igreja surgiu para estar em círculos e viver em comunidade. O problema é que nós aprendemos apenas a viver em comunidade e esquecemos os pequenos grupos, e hoje nós estamos vivendo pessoas em casa, sendo pequenos grupos, à medida forçada, sendo que a palavra de Deus sempre nos chamou a viver o evangelho dessa maneira. Não apenas isso, estou quase encerrando, algumas coisas que me fez refletir diante desse mundo que está sendo desiludido, ou está sendo revelado a nós nesses dias. Nós temos uma baixa reserva de esperança, irmãos, o nível de pânico, de desespero, o nível de palavras negativas,
de pessimismo coletivo, de histeria, tem revelado que a nossa resistência ou a nossa reserva de esperança é pequena. Nossos olhos voltados apenas para o terreno faz com que a gente entre em curto-circuito diante de más notícias. A nossa reserva de esperança é mínima, por isso muitas pessoas estão em completo desespero. Estou quase acabando. Tem mais uma ainda que eu gostaria de falar para você. Nós temos baixa resistência ao sofrimento. Nós aprendemos a viver no mundo de conforto, queridos. Qual foi a última vez que as nações viveram privações e escassez? Talvez possamos falar sobre os nossos avós ou bisavós que experimentaram algo semelhante em Segunda Guerra Mundial, Holocausto nazista. O mundo aprendeu a viver com sofrimento há décadas atrás e séculos atrás, aprendeu a se reorganizar diante das adversidades, mas nós vivemos a geração mais confortável da história, a geração que tem baixa resiliência, uma geração que tem baixo reforço para lutar diante das adversidades. Por isso, esse mundo está nos desiludindo, porque quando o sofrimento vem, parece que nós não temos mais recursos, mas pessoas passaram por algo semelhante a nós e pior do que o nosso e conseguiram superar. Por que então nós não conseguimos ver luz no fim do túnel muitas vezes e as nossas palavras são tão negativas e tão sem esperança? Então, eu chego ao ápice dessa pequena reflexão sobre a desilusão desse mundo, dizendo que o mundo se tornou um lugar inseguro. Não é verdade? Nós sempre achamos que ele fosse seguro, mas agora o mundo é um lugar inseguro. Eu não posso sair da minha casa, eu não posso atravessar a rua e ir ao meu vizinho, eu não posso abraçar as pessoas que eu tanto amo. O mundo se tornou perigoso, um lugar inseguro, um lugar nocivo. Já parou para pensar sobre isso? Agora eu pergunto para você, se o mundo se tornou um lugar inseguro, o que nos sobrou? O que nos sobrou, queridos? A que podemos nos agarrar essa noite? Você na sua casa e eu aqui nesse templo vazio. Você na sua casa e eu aqui diante das cadeiras vazias. O que nos restou essa noite? Se esse mundo é um lugar de insegurança, se esse mundo é um lugar de vulnerabilidade, se esse mundo tem se tornado um lugar de sofrimento, se nós temos visto a desesperança sendo apregoada por todos os cantos, se nós temos visto problemas, dificuldades apontando no nosso horizonte, se esse mundo, irmãos, está se desmoronando, está ruindo, eu lhe pergunto, responda isso no seu coração. O que nos restou? O que nos restou? E aqui eu cito para você uma palavra de Jim Elliot, que foi um missionário morto entre os índios do Equador, e ele disse o seguinte: Jesus nunca será tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tem. Vou repetir, Jesus nunca será tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tem. Sabe o que nos sobrou, queridos? Preste atenção. Se puder dar um zoom aqui um pouquinho mais perto, que eu quero falar mais sério com você agora do que o início, onde eu fiz apenas uma introdução, um panorama do que eu tenho sentido nesses dias. Eu quero dizer para você o seguinte: sabe o que nos sobrou? Sabe o que nos restou diante de um mundo inseguro, onde a gente não pode se afirmar em nada? A única coisa que nos sobrou é aquilo que nós nunca deveríamos ter perdido: Jesus. É a única coisa que nos sobrou. E Jesus é tudo que nós temos nesse momento. Jesus é tudo que nós possuímos nesse instante. Diante das inseguranças, incertezas, dilemas, sofrimentos, a única coisa séria, sensata, que podemos nos agarrar, a única opinião verdadeira, que não pode mentir, é a opinião da palavra a respeito do Cristo, nosso Salvador. Tudo que nos restou é tudo que nunca deveria ter sido excluído da nossa história. Colocamos o consumo, colocamos o superpoder, colocamos o patrimônio, colocamos a eclesiástico, colocamos os ídolos evangélicos, colocamos as pessoas, tudo no lugar de Jesus. E agora, quando nos vemos desolados, quando não conseguimos agarrar a nada em meio a essa tempestade, a única coisa que nos restou é o que nunca deveria ter saído do nosso horizonte: Jesus Cristo. Por isso, agora vai aparecer na sua tela: se o mundo, ou melhor, se essa pandemia revelou o verdadeiro mundo ao qual vivemos, Jesus revelou na sua palavra a verdadeiro lar ao qual pertencemos.
Se essa epidemia revelou o verdadeiro mundo de ilusões que nós construímos, Jesus, através da sua palavra, revelou, preste atenção, o verdadeiro lar ao qual pertencemos. Então, que lar que nós pertencemos? E onde foi que Jesus revelou isso? Para isso eu quero usar o texto das últimas palavras de Jesus na cruz e quero aplicar ao seu coração nesse momento. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você está com ela por perto, ou você pode acompanhar na sua tela. Esse texto será agora projetado para você me acompanhar enquanto eu leio uma das últimas palavras de Jesus, que está em Lucas capítulo de número 23, nós vamos ler o versículo de número 39, Lucas 23, 39, diz assim: um dos criminosos, que ali estavam dependurados, lançava sobre Jesus insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, olha essa palavra como soa doce aos nossos ouvidos. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Preste atenção nesse contexto. Jesus está crucificado, à sua direita e à sua esquerda estão dois dos criminosos, para se cumprir a profecia que ele foi contado entre os malfeitores. E um daqueles criminosos, mais arrogante do que antes de ser crucificado, olha para Jesus e desdenha dele, ironiza, dizendo: mas tu não és o rei dos judeus? Está escrito essa placa sobre você, então salva-te a ti mesmo. O outro ladrão, o outro criminoso que estava ao lado de Jesus, não reagiu da mesma maneira. Cheio de esperança, ele disse para Jesus: lembre-te de ti, lembre-te de mim, quando tu entrares no paraíso. Aqui nós temos duas figuras que exemplificam muito bem os momentos que vivemos. De um lado nós temos o fatalista, a figura do ladrão que ironiza, que com covardia desdenha de Cristo, que não vê nenhuma luz no fim do túnel e não consegue enxergar além da sua perda e do seu sofrimento. De outro lado, nós temos nós temos o esperançoso, alguém que não enxerga apenas a sua situação, mas consegue tirar os seus olhos dali e colocar adiante. Se você olhar nesse texto, nós vamos ver as características do fatalista. Ele é voltado para o ressentimento. O fatalista, ele está cheio de ira própria, ele está cheio de raiva interna, há uma mágoa, e isso é exemplificado através das suas palavras. Ele vomita dor, ele vomita maldição, ele coloca para fora desdém, ele ironiza com covardia, porque covardes se escondem atrás de ironias. Ele ironiza dizendo: tu não és o Cristo, então desce daí, manifesta o seu poder para que então possamos ver. Nós vemos aqui um homem voltado para o fatalismo. Não há nada mais do que isso que estou vivendo, não há nada mais do que essa dor que eu estou sentindo, não há nada mais do que isso que eu estou experimentando. Uma geração fatalista só consegue enxergar as coisas pelo viés do ressentimento, só consegue ver as coisas através da covardia e da ironia, só consegue ver as coisas através do imediatismo, tudo que elas veem é hoje. O fatalista não consegue enxergar o amanhã, ele não consegue ver o Cristo ressurreto e nem o Cristo que tem a eternidade como promessa, ele só vê a sua dor e o seu sofrimento. Esse fatalista aqui mostra seu vitimismo, ele se sente ali totalmente injustiçado, ele sente que ali não é o seu lugar, então ele coloca tudo isso para fora, numa palavra agressiva, amarga e ácida contra o Filho de Deus. Agora as características do esperançoso são totalmente diferentes. O esperançoso, se você olhar ali no texto bíblico, você vai notar, ele faz uma autoavaliação, ele diz: nós merecemos estar aqui. O esperançoso não põe a culpa em ninguém, o esperançoso não desdenha, não ironiza, o esperançoso diz:
Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu não tenho controle, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu sou pecador. O esperançoso não age com vaidade e arrogância, mas age com graça, misericórdia e humildade. O esperançoso, ele se manifesta com senso de justiça. Nós merecemos isso, enquanto o fatalista culpa os outros. O esperançoso diz: nós merecemos, e com humildade reconhece: tu és o Filho de Deus, então lembra-te de mim. O esperançoso sempre olha para Cristo com a certeza de que ele tem algo a lhe dar. Então, eu chego à seguinte conclusão: o fatalista sobe a cruz, e quando vai embora dessa terra, ele vai mais vazio do que chegou. O fatalista sobe a cruz e desce dali um cadáver mais vazio do que subiu. Não recebeu absolutamente nada, porque fatalistas não recebem bênçãos, não conseguem ver a esperança. Fatalistas não conseguem lidar com o caos, com o sofrimento momentâneo, porque eles só enxergam isso. Não há nada que aponte uma mudança de direção no seu futuro. Irmãos, eu não queria ser ateu num momento como esse. Eu acho que deve ser desesperador ser ateu num momento como esse. Porque se por um lado, quando eu estou alegre, se eu sou ateu, não tenho para quem agradecer, já é triste. Imagina, estou alegre, estou feliz, quero agradecer a alguém, eu consegui a promoção no emprego, obrigado a quem? Não tem a quem agradecer, já é triste. Agora imagine só um ateu em período de caos. Ele está bravo, ele está irritado, ele está sofrendo, ele não tem com quem conversar, não tem com quem se irar, porque pelo menos nós falamos: Deus do céu, tem misericórdia de nós, o Senhor está no controle, o Senhor pode mudar essa situação. Mas o ateu não tem com quem gritar, não tem com quem desabafar, não tem com quem falar. Eu não queria ser ateu num período como esse que a vida está nos dando, num momento como esse que a terra está vivendo. O ateu é fatalista, para ele tudo é o momento, é o imediato, é o agora, e nada se vê depois disso aqui. Deve ser muito triste viver assim em momentos como esse, mas deve ser, ou melhor, deve ser não, porque nós estamos do lado de cá, é maravilhoso viver como esperançoso, porque o esperançoso desce da cruz muito melhor do que subiu. O esperançoso sobe como criminoso, sobe como homem vazio, sobe como pecador, e desce como um cadáver com direito à eternidade. Jesus disse: eu lhe garanto, hoje morarás comigo, estarás comigo no paraíso. Mas pastor, será que Jesus mentiu para ele? Porque Jesus só subiu para o paraíso depois de 50 dias, porque nós sabemos que ele ressuscitou e ainda ficou andando pela terra, até que depois, no dia de Pentecostes, ele levou-se ao céu. Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então quando Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso, com certeza o Jesus estava falando a verdade. Estaria com o Pai, estaria com Jesus, estaria com o Espírito Santo. Esse pobre ladrão da cruz, que se tornou herdeiro de toda a eternidade, subiu como um desgraçado na cruz e desceu naquele lugar como um homem com direito à salvação eterna, por uma palavra e uma garantia que Jesus lhe deu: hoje estarás comigo no paraíso, hoje. Então eu pergunto para você, e vai aparecer essa pergunta na sua tela agora, e reflita comigo. Nós temos dois homens na cruz, nós temos o fatalista e temos o esperançoso. Agora vem a pergunta: com qual deles você se assemelha? Com qual deles você se parece? Você é fatalista diante do problema que estamos vivendo? Ou você consegue enxergar tudo isso pelo caminho da esperança? Quem é você? Ou de qual lado você está na cruz hoje? Do fatalismo, onde não consegue ver nada além de dor e sofrimento e medo? Ou como esperançoso, aquele que vê a dor, o sofrimento, a angústia, mas consegue enxergar com esperança? Quem é você e de qual lado está? Sabe por que talvez seja tão difícil ser esperançoso nos dias de hoje? Sabe por que seja tão difícil falar sobre esperança no momento que a gente vive? Porque nós ficamos apegados demais a essa terra. Como ter esperança num castelo que nós construímos aqui, que está ruindo bem diante dos nossos olhos? Nosso pé ficou firmado demais nessa terra. Ficamos com o cheiro da poeira desse mundo. Nós vivemos um ateísmo cristão, queridos. Não um ateísmo prático, porque nós falamos que cremos em Deus. Nós falamos: Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Nós fazemos isso, não é verdade? Mas nós vivemos um ateísmo prático que fala que Jesus voltará,
mas não acredita nisso. Nós falamos que Jesus vai voltar, e que sinais dos tempos acompanham a sua vinda. Por isso não é motivo de desespero, eu me preocupo. É verdade que eu me angustio com o momento, é verdade que existem incertezas que surgem no ambiente que vivemos, mas Maranata, vem Senhor Jesus, nós pregamos que Ele voltará, mas nós queremos ficar nesse mundo a todo custo. Paulo disse, eu desejo muito mais partir, porque para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro morrer. É lucro a eternidade. Nós estamos em caos mental, nós estamos com os nossos corações agredidos pela incredulidade, porque tudo que sobrou para nós foi um mundo poerento, fétido, pecaminoso, que nós criamos os nossos castelos, onde Deus disse para construirmos tendas. Deus não nos chamou a fazer desse lugar transitório algo permanente. Meu irmão, minha irmã, esse mundo continua sendo passageiro, com coronavírus, com SARS, com H1N1, com caos, com guerra, esse mundo continuará sendo passageiro, com prosperidade econômica, com avanço tecnológico, esse mundo continuará sendo passageiro. Nossa vida não está restrita a esse mundo, nós podemos pregar a esperança, viver a esperança, mesmo que o mundo caia ao nosso redor, porque Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está nos céus, nossa cidadania é celestial, é de lá que nós viemos. A religião cristã é a religião da esperança. Ela não diz que nós apenas viemos do céu, ela diz que nós voltaremos para lá. Lá é o seu lugar, lá é o meu lugar. Por isso eu não sou fatalista, eu não olho para esse mundo e digo as coisas estão ruins e assim permanecerão, mas também não sou otimista dizendo que as coisas estão ruins e melhorarão. Eu sou crente em Cristo, eu sou esperançoso, eu digo, quer vá bem, quer vá mal, Maranata, ora vem Senhor Jesus, minha vida está escondida em suas mãos, ainda que a terra estremeça, há uma cidade celestial que eu vou morar, e é para lá que eu estou indo, e é para lá que você que está me ouvindo também estará indo, se você acreditar nesse poder e no poder desse nome chamado Jesus. Então essa noite, você tem a oportunidade de voltar os seus olhos para o céu. Eu quero pedir perdão a você que nos ouve pela internet, você que está aí na sua casa, perdão por a gente falar tão pouco do céu nas nossas igrejas, falamos tão pouco dele, falamos de desenvolvimento pessoal, falamos de crescimento, falamos de avanço, falamos de produções, falamos de legado, e deixamos de falar do céu. Céu é a palavra central na Bíblia. É por causa do céu e da eternidade que Jesus foi enviado na cruz. Não foi para a gente ter um carro novo, que talvez precisemos vender agora para tentar sobreviver em dias difíceis. Jesus não veio para nos dar uma casa nova, para que a gente possa habitar confortavelmente. Jesus não veio fazer desse mundo um lugar melhor para eu viver, mas Ele veio me fazer melhor para morar no céu com Ele. Ele está me trabalhando e trabalhando você, para que o nosso coração possa voltar-se para a eternidade. E eu quero essa noite dizer para você, não há nada nesse mundo que você possa se apegar. Talvez amanhã, e oramos por isso como igreja, nós não queremos que milhões de pessoas morram, e que nem morram sem a salvação. Nós estamos compadecidos com o momento que vivemos, não estamos desdenhando e dizendo, esse mundo que se estoure. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que a nossa preocupação é exagerada demais, se a nossa esperança cristã é que um dia moraremos no céu com Jesus. Esse mundo parece ser mais importante do que a nossa eternidade. Talvez amanhã, como eu estava dizendo, saia uma notícia maravilhosa, e nós estamos orando por isso. Encontrou-se a vacina, e ela será distribuída pelo mundo todo, e poderemos voltar à nossa rotina. Talvez amanhã essa notícia apareça, só que ela não é a sua esperança. Talvez amanhã o Ministério da Saúde no país dê boas notícias da contenção do vírus, mas ainda não é boa notícia. Talvez amanhã os hospitais de campanha estejam montados e preparados para atingir e atender milhares de pessoas infectadas, mas isso ainda não é boa notícia. Há uma boa notícia que eu quero trazer para o seu coração hoje.
E essa boa notícia se chama Jesus Cristo. É só nele que podemos nos apegar. É só nele que podemos nos segurar. É só ele que importa, queridos. Mais nada importa. Não são as multidões, os grandes templos. Onde eles estão agora? Onde eles estão? É hora de voltar os nossos corações e pensar que esse mundo foi desmascarado diante do caos, mas a Bíblia e a palavra de Jesus ainda se tornou mais clara como um cristal para o nosso coração, para nos lembrar que se esse mundo ruir, nós temos a garantia da eternidade. Eu quero que ainda ele continue, eu quero ainda ver os meus filhos crescerem, eu ainda quero casar os meus filhos, eu ainda quero ver os meus netos, ainda quero, queridos. Mas se esse mundo terminar hoje, eu sei que existe um lugar muito melhor para você e para mim nos aguardando. Vamos falar sobre o céu. Vamos cantar do céu. Infelizmente foi necessário uma pandemia nos lembrar de onde somos, de onde viemos e para onde vamos. Infelizmente, mas nos lembrou. E nós vamos falar de céu. E vamos falar de eternidade. E vamos falar de Jesus. E vamos falar de como passar esses dias difíceis aqui. E vamos nos preparar. Mas nada roubará essa convicção de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse: eu garanto. Em que palavra eu posso me firmar? Não do Ministério da Saúde, não do Donald Trump, não do presidente chinês, não do Ministério da Saúde brasileiro ou de qualquer localidade, não da Organização Mundial de Saúde. Em qual palavra você e eu podemos nos afirmar? Sabe qual é? Olha aí, Jesus disse para o ladrão na cruz: eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, paraíso é um lugar e é um adjetivo. É um lugar porque é um lugar preparado de Deus para nós. É um lugar onde nós estaremos por toda a eternidade, declarando a santidade do Deus absoluto, que nós experimentamos parcialmente nessa terra. O céu é esse lugar que nós estaremos para declarar a grandeza desse Deus santo, 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 e que não há outro. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio que nós estamos diante de uma revelação de que a igreja cristã precisa falar, viver, pregar e experimentar o céu que já está dentro dela, com a pessoa e com a presença de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, esse céu que é prometido nas Escrituras, que é garantido por Jesus Cristo, que é um lugar onde nós estaremos, também é um adjetivo. É um adjetivo. Como é que Jesus chama o céu? Preste atenção na leitura da Bíblia. Vamos lá. Consegue responder na sua casa? Vou te dar um segundo para você pensar. Pronto. Jesus chama: eu hoje lhe garanto que você estará comigo no paraíso. Paraíso é adjetivo. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Eu quero lembrar você desse paraíso só por umas palavrinhas, e depois eu quero colocar uma canção para você na sua casa. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará, olha essa palavra, ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, porque a ordem antiga desse mundo iludido e mentiroso já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Você consegue imaginar o que é a eternidade? Você consegue imaginar o que é o céu? Você consegue dizer com seus plenos pulmões: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não importa o que eu tenha que deixar nessa terra, não importa o que eu vá perder nessa terra, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É para lá que eu quero ir, é para lá que eu estou indo, porque eu sou peregrino, e peregrino anda em direção ao seu objetivo, a sua cidade.
o peregrino vai para a cidade santa. Eu vi novos céus e nova terra. Você consegue imaginar como será? Não, irmãos, não pense num lugar onde você vai ficar em nuvens de algodão, tocando uma harpa, cantando músicas monótonas o resto da eternidade. Não, não, não. Você já viu a nossa limitação humana e a nossa fragilidade, o que a gente é capaz de fazer? Imagine quando Deus restaurar todas as coisas em nós, o que seremos capazes de fazer na eternidade? Já parou para pensar? Essa nova cidade é o jardim restaurado, é o jardim do Éden. Você consegue ver essa criação maravilhosa. Você que viaja ao redor do mundo, você que visita lugares paradisíacos, não é lindo? Não é de tirar o fôlego? Irmãos, essa criação ainda é a criação caída, deturpada pelo homem. O que será quando chegarmos na eternidade e vermos toda a grandeza do nosso Deus, todo o seu poder criativo? E você consegue sentir a presença de Deus agora na sua casa? Consegue sentir o Espírito Santo tocando a sua vida? Consegue sentir a presença dele te envolvendo? Já sentiu isso alguma vez em alguns dos cultos da nossa comunidade? Imagine só diante da face dele, imagine só diante dos olhos dele, imagine quando nós olharmos para a face do nosso Criador. Ah, meus irmãos, podemos dizer, em meio ao mundo de ilusões e desmascarado por causa dessa pandemia, que nós somos fracos, vulneráveis, temos baixa resistência ao sofrimento, de que temos uma eclesiologia falida se não voltarmos para o relacionamento e discipulado pessoal, de que o mundo é um lugar inseguro. Podemos ter certos disso, mas também nessa noite nós podemos ter uma certeza: hoje mesmo eu lhe garanto, estarás comigo no paraíso. Jesus disse isso na cruz do Calvário para aquele ladrão. Ele recebeu uma promessa, subiu como criminoso e desceu como um herdeiro. É assim que nós somos. Chegamos essa noite nesse vídeo como criminosos, pecadores, mas se você quiser e se você ouvir essa palavra, você pode sair como herdeiro. E que Deus possa nos abençoar, para que possamos pelo menos imaginar, sermos apaixonados pelo céu, tirarmos os nossos pezinhos um pouco dessa terra e começarmos a dizer: como seria se eu estivesse diante da presença do meu Deus? Eu quero que você ouça essa canção. Aumenta o volume do seu celular agora, aumenta o volume da sua televisão, do computador, coloca bem alto, porque eu quero que você escute essa canção na sua casa e seja ministrado por ela em nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção, Eu Só Posso Imaginar. Enquanto isso, tente imaginar como seria estar ao lado do seu Deus. Será quando ao teu lado eu andar? Eu só posso imaginar o que sentirei quando eu tocar a face do meu Rei. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Só posso imaginar que o dia vai chegar diante do Senhor, vou me encontrar. Eu só posso imaginar que prazer será com os anjos sempre te exaltar. Eu só posso imaginar.
que eu farei para sempre. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. E aí, você consegue imaginar? Estava vendo aqui as mensagens que vocês estão mandando aqui no YouTube, estou participando online. Olha aí, vou mandar uma mensagem para você aí que está nos assistindo. Deus abençoe. Olha aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa experiência que estamos vivendo hoje vai mudar a nossa história. Enquanto Jesus não voltar, nós sairemos disso muito mais fortes do que entramos. E teremos vivido melhores experiências de Deus do que vivíamos antes. Seremos uma igreja preparada para viver tempos de adversidade, como era a igreja primitiva. Porque hoje, se viesse uma perseguição, a igreja de Jesus no Brasil, será que resistiria? É porque estamos apenas em quarentena. Daqui a pouco sairemos, temos liberdade de culto, podemos usar as mídias. Mas se houvesse uma perseguição cristã, será que a igreja resistiria? É uma boa pergunta para fazer, não? Portanto, que essa experiência possa nos mudar e que os nossos olhos possam voltar para aquilo que talvez tenhamos perdido, o nosso céu, porque Jesus disse: eu vou vos preparar um lugar, é para vocês. E é nessa confiança que nós estaremos juntos. Vamos encerrar nossa transmissão, nós vamos orar e vamos ouvir uma linda música que diz que haverá um fim para os problemas. Haverá, pode ter certeza. Talvez aqui nessa terra, agora, nesses dias, nós vejamos o fim dessa pandemia. Ou, quem sabe, o fim dos nossos problemas aconteça diretamente quando abrirmos nossos olhos diante do Pai Celestial. Não tenha medo, não se desespere. O céu é o nosso lugar. Lá estaremos com Cristo por toda a eternidade. Vamos orar? Vamos encerrar esse momento? Em nome de Jesus, eu quero fazer um agradecimento especial à IPI de Campo Mourão, aos irmãos de outras igrejas evangélicas que não têm transmissão online. Sejam muito bem-vindos, fiquem ligados, porque nós queremos abençoar a sua casa também e os seus pastores. Entre em contato conosco pelo WhatsApp da igreja, pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Entre conosco em contato para que a gente possa estar juntos nesse período de isolamento social, mas de corações unidos pela fé. E que o Senhor possa lhe abençoar grandemente e a gente possa se ver, se não aqui na terra novamente, quando tudo isso passar, quem sabe lá no céu eu posso encontrar você e te apertar a mão diante da face do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Senhor Jesus, nós louvamos a Ti por essa experiência tão maravilhosa que temos, de pedir e receber, pedir esperança e receber. Só isso nós estávamos pedindo como igreja, que o Senhor nos levantasse. E o Senhor nos levantou como uma comunidade forte agora, não visível, mas virtual, onde nós podemos ver o Senhor agindo entre nós. E Pai, onde quer que haja agora um lar aberto, um coração aberto à Tua palavra, que a esperança brote, que os nossos olhos se voltem novamente para a eternidade. É para lá que estamos indo, e é por isso que estamos aqui. Tire os nossos olhos desse mundo e coloca-nos, ó Deus, naquilo que vale, e o que vale é Jesus Cristo. O Senhor é a única segurança, o Senhor é a única rocha, o Senhor é o único conforto, o Senhor é a única esperança da Tua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos esperando boas notícias dos homens nesses dias, estamos orando pelas boas notícias, mas a melhor notícia é que o Senhor voltará e encontrará o Teu povo e levará para morar a eternidade com o Senhor. Ah, Deus, eu só posso imaginar como será esse dia, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais corrupção, não haverá mais pobreza, não haverá mais miséria, não haverá mais depressão, não haverá mais tristeza, não haverá mais câncer, não haverá mais angústia, não haverá mais falsidade. Ah, Deus, como eu aguardo por esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O céu é o nosso lugar e nós vamos passar por entre os problemas, sabendo que um dia eles cessarão diante do Senhor. Obrigado, Pai. Abençoe cada família, cada coração.
e nos dê uma semana na tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Te vejo terça-feira às 20 horas aqui no nosso canal. Deus abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz, posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Podemos ver, posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Ele nunca nos deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Obrigado por sua presença, obrigado por estar conosco nessa celebração. O Senhor nunca te deixou, nunca te deixará. Tenha uma excelente semana na presença de Deus, e que você continue com o coração repleto de esperança na eternidade, que nós nos veremos lá um dia, e em breve nos veremos também ao vivo, pessoalmente, assim que tudo isso passar. Que Deus o abençoe e a sua família também, em nome de Jesus. Oh, não, nunca me deixou na